Parabéns a Rita Mourão, hoje residente no município de Franca, continua suas relações com Ribeirão Preto. O seu livro mais recente, Maria Marias, vale a pena ser conferido. E por falar, se você estiver gostando da programação e ela já passou, você pode indicar também para outras pessoas. Você salva lá o link do YouTube e manda lá para o seu amigo. Diz que teve aqui hoje, por exemplo, uma apresentação do coletivo teatral Mulheres de Utopia e recomenda, porque tudo isso vai continuar na nossa plataforma de conteúdos, e aí você pode ir replicando, ok? Então, vamos lá ver o que vai acontecer ainda hoje? Muita coisa na nossa agenda. De utopia desde as 13 horas, né, com a fala inicial do Loyola aqui na nossa programação, do livro Não Verás País Nenhum. Mas agora a gente vai na fonte discutir esse tema, direto do livro, né, de Thomas More, o livro Utopia. E vamos fazer isso já chamando aqui os nossos convidados, né, os professores vão estar conosco aqui nesse encontro super especial. O professor Carlos Barriel é editor da revista Amoros, Utopia e Renascimento, e coordenador do UTOPS, Centro de Estudos sobre Utopia da Unicamp, e vai ser mediado pelo também professor Evanir Pavlovski, que é doutor em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutor em Teoria Literária pela Universidade de Campinas. Professores, sejam muito bem-vindas ao palco aqui da nossa 20ª FIU. É um prazer tê-los aqui e já os desafiando, né, a gente se aprofundar um pouco no tema Utopia. Quero dizer que vocês vão estar sendo acompanhados pela nossa plateia virtual, especialmente montada para estar aqui conosco. Já agradecemos também aos alunos do curso de Direito da USP, essa sala especial. Olá, galera, bom tê-los aqui. Eles vão poder interagir conosco, fazendo perguntas, né, contribuindo aí com o professor na mediação. Fico muito à vontade para seguir aí a nossa plateia e também os dois professores. Professor, com a palavra, muito obrigada. Boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao terceiro Salão de Ideias da 20ª Feira Internacional do Livro. Meu nome, então, é Evanir Pavlovski, sou um homem branco, tenho 42 anos, e estou vestindo uma camisa azul. Então, nesse Salão de Ideias, né, da 20ª Feira então, Internacional do Livro, organizada pela Fundação do Livro Leitura de Ribeirão Preto, cuja edição temática é Velhas e Novas Utopias, né, teremos então aqui conosco, né, temos o prazer de ter conosco o professor Carlos Eduardo Neves Barriel, né, um dos mais importantes estudiosos brasileiros na área de literatura e utopia. E eu gostaria de complementar a apresentação que já foi feita do professor Carlos Eduardo, né, colocando que o professor, desde 1998, se dedica à área da literatura e utopia, né, desenvolvendo estudos, supervisionando e orientando dissertações de mestrado e tese de doutorado, e também alguns projetos, né, que são feitos em parceria, né, com universidades italianas, e agora o professor está trabalhando, inclusive, numa nova tradução, né, numa nova edição da obra Cidade do Sol, de Tommaso Campanella, né, uma outra utopia considerada clássica. Então, boa noite, professor Barriel, é um prazer em reencontrá-lo novamente neste evento. É um grande prazer estar aqui na 20ª Feira Internacional do Livro, em Ribeirão Preto. Agradeço muitíssimo essa oportunidade de conversar com vocês, né, de reencontrar o Evanir e conhecer novas pessoas, né. Essa apresentação original que vocês têm, bom, eu não sei se eu sou branco, eu sou brasileiro, estou com uma camisa preta novinha para o evento e estou aqui à disposição de vocês. Professor, eu gostaria de começar uma pergunta para abrir, né, a nossa conversa aqui, que talvez seja a mais óbvia, mas eu acho que é importante que a gente talvez comece pelo mais óbvio para podermos aprofundar mais a nossa discussão sobre a obra do More.
Então, qual a importância, pensando na própria temática do evento, né, então, Novas e Velhas Utopias, qual a importância da publicação da obra Utopia, tendo em vista o contexto social, histórico, né, da sua produção, e como essa importância, ainda que atualizada, né, pelos seus mais de 500 anos, pode ser reconhecida nos dias atuais? Olha, a sua pergunta é muito importante e imensa, né? Essa obra, o fato dela estar sendo lida há 500 anos, né, e ela está sempre oferecendo chaves interpretativas para problemas desde então, inclusive nos nossos tempos. Eu acho assim, de uma forma muito simples, apenas para inaugurar aqui a nossa conversa, né, a utopia ela é uma leitura da realidade, mas ela não é uma reprodução da realidade social exatamente como ela se dá, porque aí, inclusive, não seria sequer literatura, seria sociologia, ciência que não existia na época. A utopia, em primeiro lugar, é a visão de um determinado autor sobre o seu tempo, sobre os problemas sociais de seu tempo, porque as utopias nascem do reconhecimento de grandes problemas sociais, né? E, ao mesmo tempo, uma das marcas, eu diria, da utopia é ver dentro da realidade social, do ponto de vista do utopista, o que é que está dormindo, o que está chocando, qual é o ovo que está sendo chocado na realidade, e mostra esse ovo já chocado, mostra a ave que nasceu, não é? Nisso aí. Então, o utopista, ele lê a realidade e ele lê, ao mesmo tempo, as possibilidades que estão implícitas ao momento histórico. Então, é uma leitura do presente e, ao mesmo tempo, uma leitura dos possíveis desdobramentos que a realidade comporta. E isso escrito de um modo ficcional. Tá? Com relação à outra parte da sua pergunta, quer dizer, de hoje em dia, a utopia mudou determinados aspectos, mas não a sua natureza. Não é? Pode ter mudado a sua folhagem, mas não mudou o seu tronco. De forma que, hoje em dia, a utopia, quer dizer, existem, resumidamente, dois tipos de utopia. Uma positiva, que se constrói um mundo melhor, não é? Um mundo em que tudo está bem do ponto de vista do utopista, e existe a negativa, a utopia negativa, você conhece muito bem, não é? Que chamamos de distopia, que é reconhecer elementos muito ruins no presente, e a ficção está em fazer esses elementos muito negativos crescerem e tomarem conta do todo, seja pela poluição, pela violência dos estados absolutistas, a manipulação das consciências, porque tudo isso está presente, não é? E a utopia dilata a distopia dilata esses elementos negativos. Porém, a distopia, não é? Hoje tão importante, principalmente nas séries, não é? Nos filmes, coisas horríveis como Minority Report ou Black Mirror, não é? Essas obras que estão aí formando a nossa consciência, elas não deixam de ter a mesma matriz da utopia. Portanto, a utopia continua em ponto de bala 500 anos depois da sua publicação. O professor Luiz de Firpo tem uma frase que eu acho bastante interessante, que ele diz que a utopia é uma mensagem numa garrafa jogada em direção ao futuro. Seria mais ou menos essa a ideia, professor? Olha, a utopia, essa inclusive é uma dos trabalhos que o centro de pesquisa que eu coordeno, com muitos pesquisadores jovens, você esteve nesse centro, né? Uma das coisas que a gente faz é tentar localizar as várias tendências explicativas da utopia. Uma das tendências, ela é inclusive uma tendência muito forte, é uma tendência, digamos assim, que tem um fundo religioso, e eu acredito que no Luiz de Firpo
exista essa dimensão, e muitos outros importantes também têm essa dimensão religiosa. De modo que, nessa frase do grande Louis de Firpo, existe a ideia de que a ideia de uma positividade, não é? De que o presente lança para um futuro, não é? Determinadas mensagens, e essas mensagens tem uma ideia de história já conhecida, tá? De que o futuro é algo com que nós podemos nos conectar, e daí a ideia, né, da mensagem na garrafa, não é? A esperança de que alguém vai ler e que possa, inclusive, realizar este sonho feito no nosso presente. Essa é uma dimensão, eu diria, bastante positiva, positivo no sentido de uma visão otimista da história, de que o futuro será melhor do que o presente. Mas essa não é a única tendência teórica explicativa da utopia. Falando especificamente da obra do Thomas More, ela é dividida em duas partes, né? O primeiro diálogo e a segunda parte, no qual nós temos a descrição específica da Ilha da Utopia pelo Raphael Reclodel. Mas não é incomum, né, a gente perceber uma ênfase, às vezes, maior sobre o livro 2 do que sobre o primeiro diálogo. E qual a importância, professor, a importância retórica do livro 1 para o todo da obra? E como essas duas partes, então, se complementam? Muito interessante. Veja bem, um pouquinho da história do texto, né? O Thomas More começou a escrever a Utopia em 1509, mas só publicou em 1516. Ele, inicialmente, era um projeto conjunto com o Erasmo de Roterdã, né? Os dois eram grandes pensadores católicos, né? Preocupadíssimos com o destino da Igreja, porque eles estavam, né, à véspera da Reforma Protestante. A insatisfação no interior da Igreja era muito grande, inclusive deles mesmos. Eles detestavam o Papa da época, né, que era o Papa Júlio II. E eles, então, decidem escrever um díptico. Díptico é uma obra com duas faces, né, mas que são temas diferentes, mas que elas vão juntos, né? O Erasmo ficou de escrever o elogio da loucura, que ele escreveu, né? E o Moros ficou de escrever o elogio do bom senso, o elogio da sensatez, que seria a utopia. Isso, inclusive, no período em que o Erasmo era hóspede na casa de Thomas More. Ele morou muito tempo, eles eram amigos fraternais. E o que acontece é que, enquanto Erasmo era apenas um filósofo, apenas que eu digo, ele não tinha outra função, o Moros, além de filósofo, era um homem prático. Ele era proprietário de um grande escritório de advocacia em Londres, né, e representava os interesses mais contundentes da burguesia mercantil londrina. Então, ele não tinha tanto tempo, de modo que eles sentaram juntos para escrever essas obras, o Elogio da Loucura e o Elogio da Sensatez, e Erasmo terminou logo, ele não tinha outra obrigação, e o Moros não conseguiu, certo? Porém, ele fez os esboços do Elogio da Sensatez, que é, na verdade, o livro 2, ao qual você se referiu, não é? Que é a descrição de um país imaginário onde as coisas são muito corretas, onde as coisas são muito justas, onde predomina a ideia da virtude, da justiça, da fraternidade, etc. Mas ele não conseguiu terminar. E o Erasmo falou, olha, eu vou publicar o meu, não dá para ficar te esperando, e publicou em 1511. E o Moros ficou com aquele negócio pendurado até 1515, quando, casualmente, ele teve a oportunidade de terminar o livro. Agora, quando ele pegou o texto e ele foi olhar o texto, ele achou que, dado que já haviam se passado 6 anos desde o projeto inicial, muita coisa tinha ocorrido e ele resolve, então, escrever uma espécie de reflexão sobre o livro 2, que vem a ser o livro 1, o livro 1 é publicado depois, né? Tem esse jogo aí. E o livro 1 acaba agregando ao livro 2, que é a utopia propriamente dito, uma dimensão extraordinária de ética, de reflexão sobre a época,
uma grande consciência dos grandes problemas da sociedade inglesa, e não apenas da sociedade inglesa, que está passando pelo processo de grande modernização destruidora, destruía a antiga comunidade feudal, e também dos grandes problemas da Igreja Católica, né? Veja, eles eram, Moros não, mas Erasmo se correspondia diretamente com Lutero, não é? E Lutero, em 16 é publicada a Utopia, em 17 Lutero declara, né, dá início à Reforma Protestante. Essas coisas estão muito ligadas, portanto, a Utopia é um livro que nasce no olho do furacão, certo? A Europa passando por grandes convulsões sociais, a Inglaterra, mas a Europa como um todo, e o livro 1 teve essa função de criar uma grande moldura explicativa para o livro 2, que é a utopia propriamente dita, porque o livro 1 não é utopia, certo? Então, basicamente, eu acho que seria uma forma, sei lá, interessante da gente entender a estrutura da obra. No livro 1, os discursos do Rafael Ritlodeau, que é uma personagem ficcional, né, e do próprio Thomas More, parece que os discursos deles, horas, parecem convergir, como na crítica, né, sobre a condenação dos pobres na Inglaterra do período, no livro 1, e ora parecem divergir, né, como o Ritlodeau defende a perfeição da sociedade, o More sustenta que deve ser melhorado o que for possível melhorar. Como essas aproximações, esses distanciamentos, aprofundam as questões do texto, professor? Enfim, é muito interessante, porque Moros é um personagem do seu próprio livro. Então, lá está o Moros, né, no livro 1, mas esse Moros é um personagem, né, é uma coisa sutil aí. Rafael Ritlodeau, que é o narrador, foi um navegante que viveu na ilha de Utopia, que fica num lugar perdido, num lugar abstrato, não é? E Rafael Ritlodeau, o nome dele dá uma pista, porque Rafael é o anjo que anuncia as boas novas, né? É o que chega, né? Alguns trazem más notícias, Rafael é o anjo que traz as boas notícias. E Ritlodeau é uma palavra composta que significa algo meio que intraduzível exatamente entre nós, mas que significa aquele que espalha boato, aquele que, hoje em dia, os jovens têm uma expressão chamada trollar, não é? Então, ele conta uma coisa que não existe, que não é verdade, etc, etc. Portanto, o personagem, ele é complexo, né? Ele é complexo e ele já tem essa condição de trazer uma boa nova, mas essa boa nova, ela não é muito crível, certo? De modo que, justamente por ele não ser muito crível, ele pode trazer uma dimensão de otimismo que Moros, por sua vez, é mais ponderado, é mais pé no chão, até porque o Moros existe, né? De forma que ele acaba dando esse tratamento à utopia, que é muito interessante, nós devemos ter os melhores projetos, mas devemos realizar aqueles que podemos realizar, e que não serão todos, não é? Portanto, Moros tem um pé no chão, enquanto que Rafael Ritlodeau é um anjo otimista, né? E justamente essa diferença não traz para nós, ou não resulta na formação de duas linhas bem específicas no estudo da utopia, ou seja, aqueles que entendem ou leem a utopia como um projeto fechado, né, perfeição completa, e aqueles que vão valorizar mais o lado crítico, o lado satírico do texto, né, da realidade, ou seja, um espelhamento, né, para que, na verdade, a partir do outro lugar, ou do lugar nenhum, né, da utopia, fosse possível pensar sobre a sociedade real. Essas duas linhas, né, elas são recorrentes, né, e que, inclusive, essa ideia da perfeição fechada vai ser uma das armas dos distopistas ou dos satiristas para criticar a utopia. Então, como o professor vê essas duas linhas que parecem estar na voz das duas personagens, né, o Thomas More ficcionalizado, que valoriza mais o aspecto da crítica social da utopia, e o Rafael Ritlodeau, que tem essa ideia de um projeto fechado a ser seguido, a ser copiado. Uhum. Isso é muito importante, não é só na contemporaneidade, não. Isso eu acho que vem desde praticamente o nascimento do gênero
literário, filosófico, político, que é a utopia, não é? Porque, olha, a antropóloga Margaret Mead, não é? Ela tem uma frase que eu não lembro exatamente qual é a frase dela, mas assim, eu lembrei, a frase dela é: o sonho de um é o pesadelo do outro. Não é? Então, um dos problemas de você ter um projeto fechado, né, de você vir, olha, a sociedade tem que ser desse modo, porque se for desse modo, tudo vai estar resolvido. Isso é um grande problema, porque, em primeiro lugar, quem disse essa frase é uma pessoa histórica, que ela tem uma classe social, ela tem uma dimensão biográfica, ela tem uma experiência concreta, portanto, a ideia de perfeição é dela. E essa ideia ela não pode ser universalizada, certo? Então, o desejo de realizar algo que, do seu ponto de vista individual, histórico, localizado, etc., aparece com perfeição, eu não sei se amanhã ou depois, ou hoje mesmo, para outra pessoa, isso será uma perfeição. Tá? A perfeição é uma coisa muito perigosa, a ideia de perfeição é uma coisa muito perigosa. E no caso social, não é? Um projeto, olha, eu vou construir um país assim, que ninguém tem esse poder, mas digamos que alguém tivesse esse poder, né? Eu vou construir uma cidade assim, certo? E ela não vai poder ser modificada, porque a ideia de perfeição traz em si a ideia da imobilidade social, certo? Porque o que é perfeito não pode ser aperfeiçoado. E se ele é perfeito, ele não contém em si a possibilidade do defeito, não é? Ora, portanto, a ideia de perfeição é automaticamente a ideia da imobilidade, ou seja, a história é suspensa, certo? E, portanto, numa utopia realizada, né, a utopia que partisse da ideia de uma proposta de perfeição social, significaria imediatamente uma imobilidade social, uma imobilidade histórica. A história seria coagulada, ela deixaria de ser um fluxo, não é? Onde todo mundo pode intervir, em princípio, para ser algo congelado dentro da mente de uma única pessoa, certo? E que, portanto, como diz a Margaret Mead, o sonho de um é o pesadelo do outro, não é? Então, a ideia de, como você disse, né, da utopia ser propositiva. Olha, eu tenho uma proposta que nós temos que viver desse modo. E muitas vezes foi assim, não é? Ou rigidamente assim, como o caso, por exemplo, de Fourier, não é? O caso do socialismo utópico, ali em torno da Revolução Francesa, um pouco depois, tinham ideias muito imobilizadas, ideias muito prontas e acabadas. Nenhuma delas deu certo. Quando se tentou fazer, não durou nada, porque as pessoas se debatiam com pessoas concretas e, portanto, deu tudo errado. Aliás, o Brasil foi um local onde se tentou 2 vezes se realizar a utopia de Fourier, com o apoio de Dom Pedro II, e deu com os burros na água. Não tinha como dar certo um negócio desse. Por outro lado, a utopia tem um outro lado de se poder pensar, como Moros, talvez, né? A utopia não como uma proposta fechada, mas a ideia de que a realidade social que nós vivemos, ela não é eterna, e nós humanos, nós homens, nós cidadãos, podemos intervir e estabelecer um certo curso de realização das mudanças positivas em termos sociais. Então, é ambíguo, né? Quer dizer, aquele que quer a utopia já muito pronta é um ditador dormindo. Cuidado quando ele acordar. E, ao mesmo tempo, a utopia libera a ideia de que a sociedade pode ser aquilo que nós queremos, mas ela não pode ser estática, e ela não pode ser de um só, e ela tem que ser um rio, ela tem que fluir continuamente. Isso significa a história andando. Coagular a história é a distopia que você estuda, certo? Professor Ivanir, eu posso introduzir uma pergunta aqui da nossa plateia virtual para a gente poder fazer esse intercâmbio? Professor Carlos, o Marcelo Gomes está na nossa plateia virtual, ele pergunta o seguinte: Utopia de Thomas More inspirou algum escritor de utopias do nosso tempo?
Oi. Indiretamente, muitos. Indiretamente, todo escritor, cineasta, não é? Pessoa que reflete ou que faz algum tipo de obra de arte refletindo sobre a sociedade, muito comumente ele está ligado à obra de Thomas Moros. Mesmo que, por acaso, ele não tenha lido a obra do Moros, não é? Mas a obra do Moros gerou toda uma corrente de pensamento, não é? Uma corrente de reflexão sobre as sociedades, sobre a ideia de correção da sociedade, ou, na verdade, a ideia de que tudo vai dar errado e o mundo vai acabar, e o mundo vai ser horrível, e vai ter zumbis andando pelas ruas. Se você for pegar o DNA dessas ficções, vamos chegar em Thomas Moros, vamos chegar na utopia do Thomas Moros, né? Então, está cheio, lotado. Obrigada, professor. Pode seguir, professora Evanir. Dessa forma, quando a gente olha, né, que realmente parece ser talvez não a melhor perspectiva, mas pensando na utopia como um projeto fechado, né, como uma sociedade idealizada, modelar. Para um leitor contemporâneo, seria possível afirmar que a utopia, sendo vista dessa forma, ela tem aspectos distópicos? Ela tem características distópicas? Olha, os estudos mais contemporâneos, né, diria assim, mais rigorosos sobre o gênero utópico, de modo geral, esses estudos chegaram a uma ideia de que em toda utopia existe um elemento distópico. Tá? É claro que toda distopia ela vem da utopia, é um galho da árvore da utopia, porque são sociedades imaginadas, né? Mas mesmo nas sociedades utópicas mais otimistas, né, obras, são todas elas ficção, não é? Todas elas existe um elemento que pode ser pequeno, ou pode ser grande, ou pode ser determinante, mas um elemento distópico, que é justamente o quanto que o utopista quis impor a sua obra, impôs na sua obra um elemento de perfeição que pode trazer algo, um percentual de mobilidade social. Vou dar um exemplo assim, concreto, não no campo da ficção, mas no campo do urbanismo, né? Brasília, por exemplo, né? Brasília, ela é uma cidade utópica, certo? E um dos problemas de Brasília foi se imaginar, em termos urbanísticos, né, e mesmo arquitetônicos, que ali estava o ponto mais perfeito da organização de uma cidade brasileira que nós poderíamos chegar. Bom, a cidade envelheceu, não é? Os problemas sociais são enormes, é uma cidade que é uma crise profunda, não é? E, no entanto, ela tem a obrigação de não mudar. Perfeito? Percebe? Portanto, quando ela foi criada, no final dos anos 50, época do desenvolvimentismo, ela gerou um grande otimismo, não é? Na sociedade brasileira. O futuro está chegando, não é? Nós estamos chegando no futuro. Brasília, a cidade mais moderna do mundo. Havia essas coisas, né? Só que a história ela é inclemente, não é? A história vai passando e é uma cidade condenada ao transporte, a um transporte individual, né? Que em si já é um problema, não é? Ela não atende ao crescimento populacional que veio, não é? E uma série de problemas assim. Portanto, eu estou dando esse exemplo, que nem é literário, porém está no universo da utopia, não é? Que é justamente essa coisa de que a utopia ela sempre tem dentro dela, é só procurar, existe uma semente pequenininha, ou já muito grande, ou ela já virou uma árvore que tomou conta da distopia. Uma coisa é inseparável da outra. Na obra do Moros, sempre alguns exemplos que são mencionados são, por exemplo, o fato de o Topos, aquele que institui o regime na ilha, o primeiro rei teria sido um invasor,
o fato das pessoas não terem o total direito de viajarem, por exemplo, sem autorização do príncipe, o fato da homogeneidade das roupas, das casas, até o rodízio de casa que as pessoas fariam. Isso, para um leitor contemporâneo, normalmente surge, com os meus alunos, a gente discute bastante isso, surge como uns aspectos que eles consideram distópicos naquela realidade ficcional da obra do More, mas se nós pensamos nesses aspectos, no momento que o texto foi escrito, agora fazendo o caminho contrário, pensando no século XVI, por exemplo, eu sei que as roupas, elas denotavam a classe das pessoas na sociedade britânica, que é uma sociedade bastante rígida, né? A divisão das classes é bastante rígida, quase como se fossem castas. Então, esses aspectos que para nós são os distópicos, para a época do Thomas More, não seriam inovadores no sentido positivo? Seriam. Não apenas isto, né? Quer dizer, veja, a utopia do Moros é uma sociedade igualitária, é uma sociedade da dignificação do trabalho, todas as pessoas têm que trabalhar, sem exceção, não há propriedade privada de nada, não há fome, não há desemprego, porque não há emprego, né? Porque os meios de produção pertencem à comunidade. Não é? Depois, a cidade, as 54 cidades da Ilha de Utopia, são todas iguais, elas têm mesmo projeto urbanístico. Né? Elas são cidades muito salubres. Né? São salubres, as casas têm jardins, todas as casas têm jardins, não é? As ruas são largas. E se nós fizermos, como você está colocando, né, uma leitura da realidade da época, aquilo parecia, enfim, uma coisa completamente maravilhosa. Não é? Nossa, um lugar onde você não tem fome, você não tem desemprego, ninguém mora na rua, todo mundo tem casa. Não é? A condição da cidadania dava às pessoas tudo. Não é? Uma série de coisas, a gente podia até continuar encontrando uma série de coisas muito positivas que haviam naquele lugar. A questão, né, para além, portanto, do reconhecimento da enorme positividade da ideia, não vou dizer nem proposta, tá, mas a ideia de que o mundo poderia ser assim, está numa outra coisa mais para baixo, mais no íntimo, mais nas entrelinhas da obra. Né? Porque o que o Thomas More está defendendo, esse é o ponto que me parece central para a gente entender a utopia. Tá? O ponto central é que a utopia é uma defesa da comunidade que estava desaparecendo na Inglaterra e na Europa de um modo geral, certo? A comunidade, em princípio, é justamente isso que nós descrevemos, né? A comunidade é um lugar onde todas as pessoas têm o seu lugar pelo simples fato de terem nascido na comunidade. Né? Isso é, digamos assim, uma visão bastante abstrata da Idade Média, né? Do período feudal, na qual a Igreja Católica, que é o grande questão do Thomas More, vamos lembrar que Thomas More é santo, hein? A grande questão dele é que, no momento em que ele está escrevendo essa obra, a Inglaterra passava por um processo de demolição da comunidade feudal, pelo processo dos cercamentos, que, muito resumidamente, o processo de cercamento é como que o campo inglês estava dissolvendo as suas antigas relações feudais para se transformar num grande fornecedor de matérias-primas para a nascente manufatura, como atividade burguesa, urbana, capitalista, ou a forma como o capital estava se afirmando naquele momento. Então, o Moros ele faz uma espécie de grande idealização da comunidade, que é aquilo que está desaparecendo, certo? E essa comunidade, descrita tão positivamente, não é? Seria uma espécie de idealização cristã profunda, tá? Profundamente cristã, do que deveria ser a comunidade, certo? Enquanto que a sociedade burguesa nascente, o desenvolvimento do capitalismo, é diretamente criticada por Thomas More, que é um anticapitalista nesse sentido. Tá? Até vamos encontrar elemento de contradição, mas vamos deixar isso para lá. Ele tem um elemento anticapitalista, porque o capitalismo está dissolvendo o campo,
Nós, brasileiros, sabemos o que é a dissolução das relações do campo, que não eram feudais, mas houve no caso do Brasil, para pegar o exemplo, né? Havia até, sei lá, a década de 40, 50, 60 no Brasil, grande parte da população era rural. Era uma condição muito ruim, mas havia um tecido de relações humanas no campo, né, que o desenvolvimento aceleradíssimo do capitalismo no Brasil levou à dissolução disto e a população brasileira, em grande quantidade, teve que sair do campo e vir para a cidade. Certo? Quando as pessoas vêm para a cidade, perdendo os seus laços de relações humanas no campo, não é? Elas não ganham a cidade, elas não ganham a polis, tá? Mas elas vão viver na subpolis, ou suburbe, subúrbio, e paulistas chamam periferia. A cidade que a pessoa do campo, o seu catolicismo rural, etc., né? Aquele catolicismo popular, das procissões, do Padre Cícero, etc., etc., eles perderam isto. Havia uma positividade dessa forma, que era uma comunidade. Quando eles vêm para a cidade, para a sociedade, eles não ganham a cidade, não ganham a cidadania. O que é a cidadania? A cidadania é Freud, é Marx, a cidadania é Darwin, é ciência, é o mundo moderno. Então, as pessoas perderam a comunidade e não ganharam a cidade, vivendo na subcidade ou na periferia. Né? O Moro está um pouco pensando isso. Olha só, 500 anos atrás, ele percebia que a modernização da produção, das relações econômicas na Inglaterra, trazia um elemento positivo em termos de novas técnicas, de novas formas econômicas. Há um progresso que ele reconhece na própria utopia. Porém, ele acha que é uma perda extraordinária, que é a perda da comunidade. A utopia, em grande parte, é uma supervalorização da comunidade dentro de uma chave cristã. Por que cristã? O cristianismo tem um dos fundamentos do cristianismo, que nunca é realizado por nenhum cristão praticamente, é o valor da caridade, da caritas. Né? Caridade não é da esmola. Caridade é compartilhar radicalmente a condição do seu irmão, certo? Isso é o princípio da caritas que funda a Igreja Católica, que funda o cristianismo, e não é praticado, mas funda. E essa ideia da caritas eu não posso estar bem se o meu semelhante está mal. E isso cria uma ideia de igualdade e, portanto, o princípio da caritas é o princípio fundador da utopia. Nesse aspecto, portanto, a gente chega numa coisa muito interessante que, ao mesmo tempo que a utopia tem um elemento muito avançado, ele tem um elemento de regressividade, que é a valorização de algo que está no passado, dando à utopia a característica justamente de sátira, que é um gênero literário que está com um pé em cada época da história, não é? A sátira tem essa marca, né? A sátira ela é sempre escrita quando aquela sociedade está acabando. É no meio do buraco, no meio da coisa acabando, que o satirista produz a sua obra. E a utopia eu vejo como uma sátira justamente porque ela é escrita em cima da destruição de um mundo, que é a comunidade feudal, né? Porém, Moro já está fora dela, certo? Ele já está fora, que lhe permite, inclusive, uma visão crítica e bastante ampla e completa sobre o mundo que acabou, mas reflete sobre o mundo que acabou. Tá? Evanir, então, muito ambíguo. Perfeito. Eu vou introduzir mais uma pergunta aqui da nossa plateia virtual. É a pergunta do Reginaldo Polese. Ele diz o seguinte: hoje usamos muito a palavra utopia, também distopia. Esse é um fenômeno recente ou já no século XVIII, XIX, já se usava muito a palavra? É uma coisa de momento ou repercutia já a obra Lei de 1516 do Thomas More?
Obrigado pela pergunta. Olha, a utopia, desde que ela apareceu, ela sempre esteve presente, mas, conforme até a pergunta já indica, existem intensidades diferentes na utilização da ideia, né? A utilização da ideia. Eu chutaria que hoje se usa muito mais do que em qualquer outra época histórica. A ideia é bastante transformada, bastante modificada, né, da ideia de utopia, principalmente na intensa produção cultural, nem sempre de bom nível, mas isso não importa, de essa enorme fixação que as últimas décadas têm, as últimas poucas décadas têm, com o fim do mundo, né? A quantidade de filmes, de séries que mostram o colapso da civilização, o colapso da organização humana, ela enfim, eu acho que ninguém dá conta da quantidade disto, não é? Então, agora, por exemplo, na virada do século XVIII para o século XIX, ou seja, no período da Revolução Francesa, da constituição mais plena da sociedade burguesa, não é? Foi muito forte a produção de utopias e com um grande caráter propositivo. Quer dizer, as pessoas escreviam tratados de utopia, escreviam textos utópicos, querendo que eles fossem realizados, que fossem efetivados, né? Que fosse a coisa para valer. E hoje já não é tanto assim, não é? No período, por exemplo, no período hippie, lá nos anos 60, teve muito em voga a ideia das comunidades autossuficientes, não é? Que junta lá um povo numa terra e planta e colhe com as próprias mãos e cria os filhos e tal. Isso foi muito forte nos anos 60, não é? Hoje em dia, que eu saiba, né, não sei muita coisa, isso já não é mais praticado. A ideia de se constituir comunidades autossuficientes, fraternais, ela já não está tanto em voga. O que está mais em voga hoje é justamente a ideia de, se a nossa civilização colapsar, e ela vai colapsar pelo jeito, não é? Problemas ambientais, sociais, etc., etc. Quando ela colapsar, como é que nós podemos sobreviver? Como é que nós vamos nos organizar? E a descrição dessas formas de organização tem, sim, um toque utópico, e é muito atual, né? Professor Evani? Inclusive, nessa seara, Biel, inclusive hoje se fala sobre um termo que parece até curioso, né, que falam utopia pragmática. Ou seja, a utopia pragmática, a ideia de que seria essa justamente a busca por ideias, reconstruções, possibilidades e rearticulações sociais que fossem possíveis de serem realizadas, porque diante da pergunta da plateia, né, do Reginaldo Polese, a ideia de que a utopia acabou assumindo uma acepção como algo impossível de ser realizado, né, ou seja, quimera, sonho, ilusão, etc. Mas quando nós pensamos, por exemplo, no próprio capitalismo, ao qual o professor se referiu, o capitalismo não é uma utopia realizada? Porque havia os defensores no século XIX do pensamento capitalista. Não é um exemplo de uma realização de uma utopia? Olha, eu não sei. Eu tenho a impressão que, se ela é realizada, ela não é utopia. A utopia, ela tem que permanecer no âmbito de uma proposta que não desce. Por quê? Deixa eu fazer um pequeno argumento. A utopia do Boros é uma síntese de uma biblioteca humanista. Tá? Até hoje nunca se deu muita atenção, e é uma pena, porque vale muito a pena a gente ler o que Moros leu e que ele cita sem citar na utopia. E são dezenas de livros muito importantes, e quase todos eles da antiguidade. O livro mais importante que está citado amplamente, mais do que dito, não é? na utopia, todo mundo sabe, é a República de Platão, certo? E a República de Platão está presente dentro da utopia de muitas formas. Uma delas é a seguinte:
A República de Platão, ele concebe uma cidade, vai lá, ideal, tá? Uma cidade ideal, se bem que para Platão, o ideal não existe na Terra. O ideal existe no mundo abstrato das ideias, certo? Então, o que existe no mundo terreno é uma tentativa de imitação fragmentada da ideia. A ideia é perfeita, a realização nunca é perfeita, né? E, agora, quando Platão escreveu esse livro propondo uma forma desejável de correção política da ideia de justiça, tá? Ele escreve isso quando Atenas não existe mais. A cidade existe, mas a Atenas a qual Platão está se referindo é uma polis em que os cidadãos, quer dizer, a aristocracia, a classe dominante, né, o extrato dominante em Atenas, tinha na administração, nos negócios, nos interesses da polis, a sua praticamente única preocupação, certo? Porque o cidadão ateniense do período clássico, ele era político não como profissão, como é na modernidade, mas ele era político no sentido estrutural. Ele era político porque ele nasceu numa polis e ele é um cidadão, e que, portanto, ele não tem muito espaço para a vida privada e todo o espaço para a vida do interesse da polis. Este homem acabou, certo? Com o desenvolvimento da Guerra do Peloponeso, que ocorre durante a juventude de Platão, Atenas é derrotada numa guerra por um inimigo, que era Esparta, apoiado pelos persas, né? Atenas perde a sua estrutura, perde a sua constituição e entra num processo de corrupção, de degradação dos costumes, que levou, inclusive, ao grande mestre dele, o Sócrates, ser obrigado a se matar por um governo que havia tomado poder em 405, né? Um governo absolutamente horroroso, né? Chamados 30 tiranos, né? Que era um bando de sujeitos ordinários que estavam ali para usurpar o dinheiro público. Não é? Nós não temos nenhuma dificuldade de entender essa reflexão. Então, quando Platão escreve, né, isso, os primeiros livros foram escritos em 391 antes de Cristo, e Atenas é destruída, é derrotada em 405, portanto, 15 anos antes, tá? Então, veja, isso dá uma dimensão essencial para a compreensão da utopia, porque, veja, Platão está falando de uma cidade que não mais existe aqui. Ele está falando de uma república que não existe aqui, mas em outro lugar, certo? No caso, no mundo das ideias, não é? No mundo das ideias, que não é o nosso mundo aqui, o mundo terreno. Ora, essa ideia, portanto, de que a perfeição não está aqui entre nós, certo? Ela não está aqui entre nós, mas ela está em outro lugar, dando, inclusive, o próprio nome da utopia, né? Que é o lugar que não existe, o sentido da palavra utopia, o lugar que não existe, não é? Isso aí é uma referência direta a Platão. E, ao mesmo tempo, olha que coisa interessante, é uma das bases também do cristianismo, tá? Por que do cristianismo? Porque o cristianismo parte do pressuposto de que nós somos estrangeiros desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos exilados, certo? Porque a cidade nossa, a nossa polis, ela não é terrena, ela é no céu, não é? Portanto, é com essas referências, tá? Essas referências de que as coisas elas não vão se realizar aqui. Para Platão, é no mundo das ideias. Para o católico, o cristão Tomás Moros, não é? Este mundo ele pode ser, na melhor das hipóteses, uma pobre imitação da cidade de Deus, que é lá no céu. Entendeu? Então, essa ideia da falsa cidadania e da verdadeira cidadania, a falsa é aqui, a verdadeira é em outro plano. Não é? Então, isso é um elemento determinante da utopia. Veja que eu estou mostrando, né, como que Tomás Moro ganhou com méritos o direito de ser santo. Né?
Se o Evanir não ficar bravo comigo, Evanir, eu tenho algumas perguntas aqui. Posso introduzi-las? Da preferência ao público, claro. Ah, que ótimo, obrigada. Eu tenho aqui a pergunta do Hildon Lopes. Ele diz o seguinte, professor Carlos: como uma ideia futurista, a utopia e o anarquismo, em tese, resolveriam a maioria dos problemas do mundo e quais seriam suas semelhanças? Dá para responder essa pergunta? É abrangente, né? Muito, mas as perguntas muito precisas, elas são muito abrangentes, né? Veja, eu imagino que a noção de anarquia ela pode combinar com utopia, porque utopia é a configuração de uma sociedade, de um Estado que caminha para a perfeição. E a anarquia, até onde eu sei, é uma ideia, é uma proposta bastante ética, certo? De que a comunidade humana não deve ter um poder para além do indivíduo, e que todo indivíduo, né, ele tem dentro de si um poder que ele não deve delegar a ninguém. Portanto, digamos, um governo representativo em que você vota em alguém, ao votar, você transfere para outra pessoa um poder que ele é natural, que nasceu com você pela estrutura daquela comunidade, né, em que todo cidadão tem uma quantidade de poder. O pressuposto filosófico do anarquismo é que você não deve transferir, fazendo, portanto, com que não haja um Estado anarquista. Ele é a própria noção, né, o prefixo de negação, né, você não tem um governo. Não é? Portanto, eu acho que não. A ideia é futurista, não é? O futurismo, como o futurismo, muitas vezes, né, a própria origem do conceito de futurismo é muito curiosa, porque o futurismo não se refere ao futuro, se refere ao passado. Tá? Onde é que se desenvolve o futurismo? O futurismo, como a primeira corrente de vanguarda estética, né, política, etc., ele nasce na Itália no início do século XX, 1907, mais ou menos, né, com Marinetti, aquele manifesto futurista. Qual é a questão do manifesto futurista? A Itália, por uma série de circunstâncias históricas, ela tinha perdido praticamente 300 anos de desenvolvimento econômico, social e político. Enquanto que a Inglaterra não perdeu tempo, já cortou logo a cabeça do rei, já urbanizou, já criou as bases da Revolução Industrial e dá pleno desenvolvimento capitalista, a Itália, por causa de ser a sede da Igreja Católica, ela não aderiu ao protestantismo, que foi uma religião e uma ética que favoreceu o desenvolvimento do capital. A Itália ficou um lugar... Em 1500, a Itália era o lugar mais rico da Europa, em 1800 era o lugar mais pobre. Porque a igreja, que tinha tal poder na Itália, ela queimou e matou, incendiou, queimou livros, matou cientistas. O desenvolvimento da ciência e da técnica na Itália foi obstaculizado. De forma que, quando entramos em 1900 e nada, a época do Manifesto Futurista, Marinetti quer que a Itália alcance a contemporaneidade dos demais países burgueses, alcance a contemporaneidade com a Inglaterra, com a França, enquanto que a Itália estava muito atrasada. Então, o que o Marinetti propõe? Isso é a essência dessa vanguarda, de muitas vanguardas, né? O que ela propõe é que a Itália dinamitasse todas as marcas do seu passado. Isso é, dinamitasse Veneza, dinamitasse os museus, dinamitasse as estátuas do Renascimento, da Antiguidade, de modo que, não tendo registro do passado, a Itália automaticamente entraria no presente. Entendeu? Deixaria de ser um país atrasado. As vanguardas, normalmente, elas são fortes nos países culturalmente atrasados, historicamente atrasados. Não é? Então, o futurismo é, na verdade, uma tentativa selvagem
de destruir a história. O que é um dos problemas, inclusive, do Brasil, né? Que tem essa coisa, o Brasil tem muita raiva da história. O Brasil demole os seus marcos arquitetônicos, demole os marcos da sua história, vendo nisso uma grande vantagem, um grande progresso, você destruir aquilo em que a história teve tempo de se acumular. As casas, não é? As ruas. Então, essa coisa que é a angústia brasileira com relação ao patrimônio, não é? Tem muito a ver com isto, né? Porque nós acabamos recebendo uma educação de ódio àquilo que é a marca do passado, não é? Como se, destruindo a arquitetura antiga, a gente resolvesse os nossos problemas sociais. E não resolvemos nenhum, aumentamos até esses problemas sociais. Coisa que, por exemplo, essa raiva dos objetos, das coisas em que a história pôde se acumular, nós não encontramos na Inglaterra, por exemplo. Está tudo lá, os antigos, eles acham legais, os prédios antigos, não há por que demolir nada para construir outra coisa no lugar. Não é? Então, o futurismo nunca se refere ao futuro. Complexo, hein, professor? Sugere outros e outros salões de ideias para a gente poder se aprofundar nesse tema. Eu vou só colar uma pergunta, Ivanir, porque eu acho que ela tem uma certa relação entre futurismo e tecnologia. A pergunta é da Cristiane Costa. Ela diz o seguinte: será que o avanço rápido da tecnologia não tem a ver com esse uso intenso da ideia de utopia? Com a inteligência artificial, por exemplo? O professor poderia falar um pouco sobre essa relação entre utopia e tecnologia, já casando com o tema futurismo que vínhamos falando, professor? Vou tentar dizer alguma coisa, mas deixando claro que eu sou um homem às antigas, né? Eu estudo Renascimento. Bom, alguma coisa sobre isso, né? Deixa eu ver. Quando, no período em que a utopia é escrita, todas aquelas utopias clássicas, tanto a do Moros, como do Campanella, como a de outros grandes autores daquele período, essas utopias elas foram feitas, de modo geral, se desenvolveram no período da chamada Revolução Científica, né? A Revolução Científica, ela, naquele período, final de 1500, durante 1500, 1600, entrando em 1700 e não parou mais, essa Revolução Científica, mas começa lá no período do Renascimento e é muito citado pelas utopias. É um momento na qual o desenvolvimento técnico-científico vinha casado com a ética. Vou dar um exemplo concreto. Em 1609, tá? No ano 1609, Galileu, grande cientista italiano e mundial, né? Ele desenvolveu o telescópio. Eram dois vidros, né, duas lentes e um tubo de papelão separando as duas lentes. Era isso. Agora, no momento em que ele aponta para o céu esse simples objeto de uma nova tecnologia, de uma nova ciência, quando ele aponta para o céu e descobre essa configuração celeste que não correspondia ao que a Igreja mantinha como dogma até então, né? Mas vendo um mundo extremamente vasto, não é? Possibilitando reflexões filosóficas sobre a vastidão do universo, da relatividade da existência, a relatividade da Terra, que é tirada do centro do universo e colocado num cantinho qualquer, não é? Isso faz com que o desenvolvimento tecnológico, científico, venha junto com um grande ganho ético, filosófico, humanista, não é? Em que liberta a humanidade das opressões que já estavam caducas nesse momento. E por aí vai, o desenvolvimento tecnológico vai caminhando durante séculos. Vamos pensar em Darwin, por exemplo, né? 1840, 1850, né? Com Darwin, existe essa grande não propriamente descoberta, mas a comprovação
de que o homem é um animal como outro qualquer e que tem uma característica especial de pensar, tem uma característica moral, etc., mas que o seu corpo e a sua existência obedecem às mesmas leis universais de qualquer ser vivo, né? Isso tem um grande efeito, grande efeito ético, político, destrói antigas castas de poder e etc., né? O que acontece, e eu acho que as distopias são um momento privilegiado dessa reflexão, é que, a partir de um determinado momento, começa a haver uma separação entre desenvolvimento científico e ética. Tá? Grandes, maravilhosas invenções científicas não podem mais ser justificadas moralmente ou eticamente. Eu dou um exemplo. Existe uma maravilha técnico-científica chamada bomba atômica. Certo? Conseguir separar os átomos, desencadear as energias contidas na matéria, é um ponto maravilhoso de chegada do pensamento científico. Agora, eticamente, ninguém pode justificar uma bomba atômica. Então, eu acho que, a partir do momento em que a ciência vai para um lado, né, a ciência e a técnica vão para o lado, e os interesses humanos, morais, éticos vão para outro, isso é um momento muito grave e eu acho que é o momento em que estamos, né? Por exemplo, a internet, isso todo mundo sabe, melhor que eu até, né? A internet é uma coisa maravilhosa, é um sonho, né? Eu tenho a idade suficiente para lembrar da maravilha que foi a invenção do Xerox. Porque quando eu estava no meu ensinos básicos, não existia Xerox, tudo tinha que ser copiado à mão. Se eu já achava um livro legal, e não tinha como você conseguir aquele livro, você copiava à mão. Você vê, tão rapidamente foi inventado o Xerox, né? Agora, hoje em dia, até isso já é uma coisa esclerosada, né? Agora, os efeitos do desenvolvimento da internet, né, os efeitos antissociais, antiéticos, são profundos, não é apenas a questão do fake news. Tá? Eu acho que uma coisa, talvez, pessoalmente eu diria que a pior coisa é o isolamento das pessoas. Tá? Todos nós somos isolados hoje. Né? E não apenas pela pandemia, mas é toda uma cultura, toda uma prática que vai se estabelecendo que vai isolando as pessoas. Né? E as pessoas, isso tem muitas obras interessantes falando sobre isso, né? Que as pessoas, na verdade, viraram uma imagem delas mesmas. A gente se relaciona com imagens das pessoas, mas não mais com as pessoas. Né? E isso é muito favorecido por um nível, por um grau extremamente avançado de desenvolvimento técnico-científico que não é acompanhado pela ética como foi há 500, 300, 200 anos atrás. Tá certo, professor, obrigada. Professora Ivanira, a gente tem aí mais ou menos 10 minutos, vou lhe devolver a palavra para fazer aí mais perguntas e o nosso encerramento. Obrigado. Bom, só um comentário, né, nesse sentido que você estava falando, é interessante a gente pensar que a questão ética, né, ela já aparecia, trazendo uma outra utopia para a nossa conversa, já no Francis Bacon, né, porque na Nova Atlântida, quando ele descreve a Casa de Salomão, ele diz que os membros da Casa de Salomão seriam responsáveis por decidir as inovações que seriam divulgadas e as que não seriam, né? E aí isso gera uma certa desconfiança, né? Ou seja, isso implicita que há uma desconfiança na forma como as pessoas vão utilizar essas inovações. E aí, a partir disso, eu queria encaixar essa pergunta em relação à utopia do More, de alguns aspectos, por exemplo, da produção, que todos trabalham, todos produzem, todos têm direito a consumir, né? E há aquele armazém, né, nas cidades em que as pessoas vão, retiram a comida e só tiram o que necessariamente vão precisar e não levam nada mais do que realmente precisam. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que no texto não só a sociedade ela é idealizada, mas o ser humano também né, que essa imagem de um ser humano também é idealizada. Sim, perfeitamente. Muito interessante essa questão, não é? Veja bem, embora não tenha dito claramente, tá?
porque a época em que o Moro escreveu Utopia talvez não fosse preciso dizer claramente. Eu acho que se ele tivesse escrito a Utopia 5 ou 10 anos depois, ele teria dito a seguinte frase, de que o homem é naturalmente bom. Por quê? Há um debate teológico, que também é ético na época, em que ele se envolveu, mas principalmente Erasmo, né? Porque a Utopia é um livro muito erasmiano. Tá? E o Erasmo se envolve, naquele período, com o Lutero, num grande debate sobre o livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio é uma questão central, inclusive dentro da organização da Utopia. O que vem a ser a questão do livre-arbítrio, né? Isso é uma discussão que vem de Santo Agostinho, lá no século IV, V, tá? Um debate sobre o seguinte, há um diálogo escrito por Santo Agostinho, em que uma pessoa pergunta, né, um discípulo pergunta a ele o seguinte, Deus criou todas as coisas? E Santo Agostinho diz, sim, Deus criou todas as coisas. Então Deus criou o mal? É uma bela pergunta, né? E Santo Agostinho responde que o mal não existe. Tá? É uma das grandes gambiarras filosóficas da história. Tá? Dizendo que o mal não existe, existe o quê? Existe a privação do bem. Tá? Porque quando Deus criou o mundo, todas as coisas são boas. Tá? E Deus dá ao homem, dá a Adão, o primeiro homem, o livre-arbítrio, que é o poder de realizar ou não a vontade de Deus. Isso é o sentido do livre-arbítrio. E os homens são naturalmente inclinados a realizar o desejo de Deus, o programa de Deus para o próprio homem. O que acontece é que algumas pessoas podem se negar a realizar o bem implícito a Deus, não é? E que, portanto, o homem é naturalmente inclinado para a utilização do livre-arbítrio no sentido do bem. Tá? Ao que Lutero, logo em seguida, está ocorrendo na mesma época da publicação da Utopia, Lutero, fundando o protestantismo, ele vai dizer que não é? Que não há livre-arbítrio. Ele discorda de Erasmo e de Santo Agostinho, não há livre-arbítrio, existe o chamado servo-arbítrio, porque o homem é intrinsecamente vocacionado para o mal. Né? O homem nunca vai realizar a vontade de Deus e nenhum homem presta, e que a salvação das pessoas está ligada não aos seus atos, porque os atos não são importantes, tá? A salvação do homem se deve à graça divina. Deus escolhe algumas pessoas para serem salvas e não tem nada a ver com o que elas fazem. Tá? Não tem nada a ver com elas. Portanto, é algo que nós não vamos entender por que algumas pessoas são salvas. Né? Ora, na Utopia, as pessoas elas são naturalmente vocacionadas para o bem. E se você observar ou fizer esse olhar do ponto de vista teológico, que é muito importante para a Utopia, né, o que vem a ser a perfeição dos cidadãos? Porque todo mundo é bom dentro da Utopia. Todos são fraternos, todos se ajudam, todos trabalham, todos se apoiam. Por que elas estão, portanto, exemplo de uma cristandade na prática? Porque o Estado utópico, ele sequestrou o livre-arbítrio de todos os cidadãos na medida em que... onde é que está o erro? Onde é que está o pecado? Na má escolha. Né? A pessoa faz uma má escolha na vida. Na Utopia, ninguém escolhe nada. O Estado já escolheu previamente a roupa que as pessoas vão usar, com quem ela vai casar, onde é que ela vai morar, no que ela vai trabalhar. O Estado, portanto, já exerceu o livre-arbítrio por todas as pessoas antes. Esse é um grande problema das utopias, porque nas utopias as pessoas não se realizam como indivíduos. Tanto que, quando você lê uma utopia, não tem personagem. Né? A utopia sempre vem uma pessoa ocidental, por acaso naufraga, sei lá o quê, vai parar naquela ilha da utopia,
e fica pasmo com a beleza daquele lugar em que só existe virtude, não é? E ele volta para contar. Agora, quando ele vai contar onde ele esteve, ele nunca tem personagens. Conheceu uma mulher, conheceu um cara que foi amigo dele e fez assim, fez assado. Todo mundo funciona como uma espécie de robô, ou como uma espécie de aquele cara de bata branca, muito calmo, que vai explicando como é que tudo funciona ali. Você só tem funcionários públicos, né? Meu cachorro. Só tem funcionários públicos dentro da utopia, não é? Eu vou aproveitar, portanto, professor, o latido do seu cachorro para lhe dizer que só temos tempo para agradecer. Quero agradecer muito a participação, professor Carlos Barriel, por compartilhar conosco todos os seus anos de estudo a respeito de muitas obras literárias, inclusive a Utopia. Também ao Evani Pavlosk, obrigado por fazer essa mediação, foi riquíssima em conteúdo. Confesso que vou ter que gastar algum tempo para complementar algumas informações. Primeiro, a Utopia tem o mesmo tronco, as folhagens é que se mudaram. Futurismo tem a ver com futuro, tem a ver com passado. Essas duas informações a gente vai ter que degustar para entender melhor. Muito obrigado, professores. A plateia virtual, Sala de Bem-Estar do curso de Direito da USP, obrigado pela participação de vocês. E a gente vai se reencontrando aqui em outros salões de ideia. Muito obrigada mais uma vez. Com certeza você... Opa! Muito obrigado pela oportunidade, um grande prazer. Prazer foi todo nosso, professores. Muito obrigada. Com certeza você que está acompanhando curtiu bastante, né? Dá para deixar aí nos seus grifos essas informações, principalmente essa questão do futurismo tem a ver com o passado e a última fala do professor que fala sobre o Estado, né, fazer as escolhas por todos nós, né, o Estado fazer o nosso, né, tirar o nosso livre-arbítrio. Isso está pesado para entender, mas a gente sabe que é mais ou menos assim que funciona, né? É importante contar para vocês que a gente tem alguns pontos de irradiação de conteúdos aqui na nossa 20ª Feira Internacional do Livro. Aqui do palco do Teatro Pedro II, a gente tem uma série de transmissões acontecendo, a gente traz a nossa plateia virtual, né, os debates acontecem aqui, e a gente tem também outros espaços. Algumas entrevistas estão acontecendo na Biblioteca Sinhá Junqueira, né? Você assistiu hoje de manhã, por exemplo, de manhã não, que já era 1h, você assistiu a 1h, às 13 horas, a conversa de Laura Abad com Inácio de Loyola Brandão, desse espaço pertinho. Se você não é de Ribeirão Preto, vou desenhar para você como é lindo esse lugar. Nós estamos bem no centro da cidade, nós estamos no Quarteirão Paulista, e o nosso Quarteirão Paulista tem o Teatro Pedro II, que é da década de 1930, ele foi inaugurado logo depois da boom da Bolsa de Nova York, e aqui é um espaço lindo, cabe mais ou menos 1.200 pessoas. Ninguém mostrou ainda, né, o teatro para o pessoal. 1.200 pessoas. Quando a Feira do Livro é presencial, isso fica cheio de estudantes. Nesse formato virtual, a gente ganha, mas também a gente perde. Perde o acesso presencial nesse espaço, que é lindo, mas a gente ganha também porque tem na nossa plateia pessoas de outros lugares fora do Brasil, de muitos lugares em outros estados, que se fosse presencial não teria como vir até a nossa cidade. Então, lembrando para você, Quarteirão Paulista tem o teatro, bem aqui no meio, e aí a gente tem também do outro lado o Centro Cultural, né, o Centro Cultural Palace, também onde outras entrevistas estão acontecendo, como foi o caso da entrevista realizada com a escritora Rita Mourão. Então, olha só, Teatro Pedro II, esse espaço que a gente está compartilhando conteúdos para você, também lá na Biblioteca Sinhá Junqueira, e sobre essa biblioteca, olha só, ela ficou durante muito tempo fechada, né, para fazer uma reforma, foi totalmente revitalizada, restaurada, está linda, maravilhosa, recebendo uma série de eventos culturais, com, claro, todas as limitações da pandemia. Mas também é um outro espaço de onde as nossas interações literárias estão acontecendo. E agora a gente vai chamar mais uma participação literária também, não aqui do palco do Teatro Pedro II, mas lá do nosso Centro Cultural Palace. Esse espaço, o Centro Cultural Palace, são das iniciativas públicas, a Prefeitura que é a nossa parceira na realização
edição da Feira Internacional do Livro. E o espaço que eu falei para vocês, aonde Loyola falou hoje há 1 hora, é um espaço público-privado, é uma fundação que mantém esse espaço a favor de todas as pessoas que acessam a biblioteca. Agora a gente vai conferir mais uma vez, a Ana Luz traz uma entrevista com Tanise Galon.